Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Padrão QFS e hoje eu quero mostrar uma forma para vocês de como automatizar o backup do banco de dados dos seus clientes. Por exemplo, usando um agendamento de tarefas para que você faça esse backup uma vez por dia, uma vez por semana, várias vezes por dia, tá? Então, a ideia aqui é mostrar como fazer um script de backup utilizando o próprio GBAC do Firebird para que seja feito de forma automática, beleza? Agendada, sem que você precise ficar entrando lá para fazer o backup, beleza? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Olha só, para começar aqui, eu já criei uma pasta chamada backup dentro do meu disco, beleza? Então, essa pasta backup eu vou precisar trazer alguns arquivos para cá para a gente poder trabalhar com backup agendado, tá? E como que a gente faz? Eu tenho aqui a instalação do Firebird 3.0, tá? E aí, dentro dessa pasta, eu vou coletar alguns arquivos que eu preciso. Por exemplo, o primeiro deles vai ser o GBAC. Então, já vou copiar ele para cá e deixar ele aqui, beleza? Então, olha só. O GBAC, ele precisa também da FB Client para poder funcionar. Então, para poder funcionar com a FB Client, a gente precisa trazer a FB Client para cá, beleza? Vamos deixar junto para ter certeza de que não vai ter problema. E aí, aproveitando, caso dê mensagem de erro, a gente quer que essa mensagem seja bem explicada, tá? Porque se a mensagem de erro não for bem explicada, a gente pode ter problemas para entender caso aconteça algum erro dentro do banco, beleza? Para isso, a gente vai buscar também o arquivo firebird.msg, beleza? Vou copiar ele aqui e colar aqui nessa mesma pasta. Beleza, esses são os três arquivos que eu preciso. Vou até fechar aqui o meu Firebird para poder esticar essa tela aqui e deixar ela no tamanho da gravação aqui, beleza? Só para a gente poder ter mais espaço. Tranquilo, então... Aqui eu já tenho todas as ferramentas necessárias para eu poder fazer esse backup automático. E aí eu vou criar esse backup dentro de uma outra pasta aqui dentro, tá? Então eu vou chamar essa pasta de BKP, beleza? Não tem problema ficar com esse mesmo nome aqui. A gente só vai usar esse daqui para poder armazenar o arquivo do backup e o log do backup, tranquilo? Daí, olha só, eu vou abrir aqui o meu prompt de comando, tá? Então deixa eu só arrumar ele aqui para poder caber na tela. E aí eu vou abrir esta pasta aqui, tá? Então Ctrl C aqui e aí vou colocar cd espaço e botão direito aqui, ele já vai trazer essa pasta colada aqui, beleza? Daí, eu já estou posicionado nessa minha pasta. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso gerar o script de backup. Como que a gente faz? Deixa eu abrir aqui, ó, gbac menos, e aí eu vou colocar a interrogação aqui, tá? Essa interrogação serve para quê? Para você poder exibir todas as funções que a gente tem. Então, a gente vai colocar algumas informações aqui. Por exemplo, primeiro a gente vai colocar gbac menos b, tá? Para a gente determinar que a gente quer fazer um backup. Depois a gente diz qual é o banco de dados que a gente quer backupear e qual é o arquivo de backup que deve ser gerado a partir desse banco, beleza? Então é um depois do outro. Depois a gente coloca as opções de backup e depois, se quiser, pode colocar algumas opções genéricas, tá? Então isso está distribuído bem aqui, ó, opções de backup, tá? E aqui embaixo, ó, opções genéricas, beleza? Para a gente poder atribuir a esse arquivo. Então, olha só. Aqui dentro das opções de backup, eu tenho algumas informações aqui, ó, só que dessa daqui eu não vou usar praticamente nenhuma, tá? A única coisa que eu vou fazer aqui é usar a opção genérica. Por quê? Porque nas opções genéricas, eu quero mandar fazer o backup e eu quero mostrar todo o resultado, certo? Colocando "-v", todo o passo a passo que ele vai utilizar para poder fazer o backup. Eu vou colocar aqui esse "-z", para ele imprimir também o número da versão, tá? É bom, quanto mais informação tiver dentro desse arquivo, melhor. E vou colocar o "-y", tá? O "-y" serve para você extrair esses dados aqui que vão ser exportados em tela para dentro de um arquivo, tá? E esse arquivo vai ficar aqui na frente, ó, tá? Dentro desse path, para você determinar em qual pasta e qual é o nome do arquivo que vai ser gerado, tranquilo? Então, não vai aparecer log em tela, apesar da gente colocar o "-v". Ele vai jogar todo o log para dentro do arquivo. Então, vamos lá para o final aqui do nosso prompt e vamos colocar o comando como seria o comando do backup. Seria o quê? Gbac "-b", certo? Daí eu vou colocar o banco de origem e o banco de destino. Para colocar o banco de origem, eu posso usar o quê? O host, certo? E aí depois, dou um espacinho aqui, e aí eu vou colocar o banco de destino, onde vai ser gravado o arquivo de backup, na verdade, tá? Daí eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, nome _ arquivo, certo? E aí vou colocar outros comandos aqui, que são aqueles que eu comentei, que é o "-z" para poder mostrar o número da versão, "-v" para poder mostrar todos os dados de backup que ele vai gerar, tá? E "-y" para ele poder gerar o arquivo de log. E aí, aonde eu vou gerar esse arquivo de log? Eu preciso especificar aqui na frente do "-y". Vai ser dentro de, por exemplo, log_name, certo? Então, essa é a estrutura básica para a gente poder criar o nosso backup através do prompt. Só que olha só, eu não quero executar isso aqui no prompt, porque se eu mandar executar esse backup aqui, substituindo essas variáveis aqui, vamos dizer assim, o que vai acontecer? Ele vai executar o backup agora, mas eu não quero que ele execute agora, eu quero que ele agende esse backup. Então o que eu vou fazer? Vou copiar esse cara aqui, ó,
botão direito aqui para ele copiar e vou abrir um bloco de notas. Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar um arquivo aqui, ó, botão direito do mouse, tá? Espaço em branco aqui, novo, e aí vou colocar aqui documento de texto, beleza? Esse documento de texto vai se chamar o quê? bkp.bat, tá? É importante que você coloque .bat no final, por quê? Porque vai ser um script que vai ser executado. Esse script vai ser executado no prompt se a gente der 2 cliques. Então eu vou dar um botão direito aqui, ó, e mandar editar com o Notepad++. Deixa eu trazer o arquivo aqui que abriu na outra tela, tá? E aí, aqui a gente vai precisar colocar todas as informações que a gente precisou para poder chegar nesse ponto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é fazer o quê? É colocar aqui, ó, um CD, e aí preciso colocar o diretório, certo? Para que ele abra o prompt e abra esse diretório aqui, para a gente ter certeza de que ele está lá. Tranquilo? Então, deixa eu pegar aqui, ó, no meu Notepad++, eu vou colar esse cara aqui. Beleza, dou um Enter aqui. Então, esse é o primeiro comando. Entrou na pasta. O segundo comando é este cara aqui, certo? Então, deixa eu copiar de novo, porque eu mandei copiar lá o endereço da pasta e aí eu perdi essa cópia aqui, tá? Então, vou voltar aqui e vou colar aqui. Olha só. Esse GBAC aqui, ele tá praticamente na estrutura certa para fazer exportação. Só que a gente precisa substituir esses caras aqui, ó, pelos valores em si. Só que, olha só. Para deixar um negócio mais organizadinho, ao invés de substituir esses valores aqui, eu vou criar variáveis desses valores. Então, como que a gente faz aqui, ó? Eu vou colocar aqui, ó, percentual e percentual, e aí ele vai definir isso daqui como variável, certo? Se é variável, eu preciso definir essa variável antes da execução desse comando, certo? Então, como que a gente faz aqui, ó? É bem facinho. Vou colocar aqui, ó, set, 2 espacinhos, Ctrl V aqui, né, o host, igual, e aí eu vou definir qual é o host, 127.0.0.1, barra 3030, que é a minha porta do Firebird aqui, no seu caso provavelmente vai ser 3050, 2 pontos, e aí o caminho, ou o alias, beleza? Então vou colocar aqui, ó, exemplo, certo? Depois eu vou definir aqui o nome do arquivo, esse nome do arquivo é o nome do arquivo de backup, mesma coisa, set, Ctrl V aqui para pegar o nome do arquivo, igual, qual vai ser o nome do arquivo de backup? Eu quero salvar o backup dentro dessa outra pastinha aqui, ó, tá? Dentro dessa pasta backup. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui no meu Notepad++, vou colocar assim, ó, bkp barra bkp.fdb, beleza? Então esse é o nome do arquivo de backup. Depois eu preciso definir qual vai ser o nome do log, beleza? Então eu vou colocar aqui embaixo, ó, set, Ctrl V aqui para pegar o log name, certo? Igual, e aí eu vou copiar esse cara aqui, ó, porém sem a extensão. Por quê? A extensão vai se chamar bkp.log, beleza? Vai ser um arquivo de texto. Agora falta 2 coisas aqui para a gente fazer. Olha só, a gente está conectando no nosso banco de dados através desse host aqui, certo? Passando pelo serviço Firebird. Então o que eu preciso fazer é definir o usuário e senha. E aí, o GBAC ele observa as variáveis de ambiente do Firebird, que são as variáveis que setam usuário e senha do banco, beleza? Então, para fazer o backup, a gente pode utilizar 2 usuários, ou o sysdba, ou o owner da base, beleza? Então, somente esses 2 usuários têm a permissão para fazer o backup do banco. Geralmente, quando você cria uma base, você cria usando o sysdba. Então, o sysdba vai ser o owner também. Nesse caso, só resta uma opção. Se você fizer um restore, por exemplo, de um backup com um outro usuário, aí esse outro usuário vai ser o owner da base. Então, o sysdba e esse outro usuário vão poder fazer backup caso queiram, beleza? Mas, para a gente definir essas variáveis de ambiente que o GBAC vai observar, a gente precisa fazer assim, ó, set isc_user, certo? Igual sysdba, beleza? Essa isc_user é uma variável que já é observada pelo GBAC automaticamente. Então, quando tem o usuário aqui, eu não preciso informar o usuário aqui no comando do GBAC, beleza? E aí eu posso colocar aqui, ó, set isc_password, certo? Para definir a senha do meu sysdba, então master key. O nosso comando de GBAC, ele já vai observar também essa variável aqui, o que faz com que a gente não precise informar a senha aqui no comando do GBAC, beleza? Então, aqui a gente não precisa informar nem usuário nem senha, por quê? Porque ele vai observar aqui nessas variáveis de ambiente, beleza? Então, sempre que eu quiser que ele olhe a variável de ambiente, basta não informar usuário e senha aqui no comando, tranquilo? E aí, essas outras variáveis aqui, elas já vão ser substituídas nesses casos aqui, beleza? Então, o que a gente precisa fazer aqui agora? Salvo, e aí vamos executar esse comando para ver o que vai acontecer, para ver se vai dar certo, beleza? A gente vai ter esse resultado dentro do arquivo bkp.log. Deixa eu minimizar aqui e vou voltar aqui para a página principal, né, para essa pasta principal que a gente criou, e vou mandar executar o backup.bat, beleza? Só dar um enter aqui, ó, ele já abre aqui, perceba que ele parou aqui embaixo, por quê? Porque esse aqui é o último comando que ele está executando, que é o backup. Depois que ele terminar o backup, ele vai fechar automaticamente essa janela, beleza? Então a gente só precisa esperar aqui um pouquinho para ele fazer. Esse banco tem 1,7 GB, se não me engano, 1,9 GB, e aí assim que ele terminar o backup, ele já fecha a tela automaticamente. A gente já pode observar aqui, ó, deixa eu voltar aqui, nessa pasta aqui de backup, pode observar que o arquivo FDB já está sendo criado e o arquivo bkp.log
também já está sendo criado, só que eu não vou abrir ele agora para não ter conflito de uso, beleza? Então, basta a gente esperar acabar e daí o nosso backup vai estar pronto. Nosso backup terminou, agora eu dou um F5 aqui, ó, já está com um tamanho de 683 MB, vou abrir o backup.log e todo o meu log de backup já está aqui dentro desse arquivo, beleza? Tem aqui as informações de versão, certo? Que a gente observou utilizando aquele parâmetro "-z", certo? E aí, todas as outras informações que são referente ao parâmetro "-v", beleza? Se você tiver algum erro dentro desse arquivo aqui de backup, você vai conseguir encontrar através da palavra error, beleza? Dou enter aqui, ó, não encontrou nada, então significa que não tem erro nesse backup. Até porque se tiver algum erro, ele vai interromper antes e vai te avisar aqui, ó, interrompido de alguma forma por causa de erros, beleza? Então, ele vai te avisar aqui no final também. Então, vou fechar aqui esse arquivo de backup e aí eu vou excluir esses dois caras aqui, certo? Daí, o que a gente precisa fazer? Para a gente poder ter um agendamento diário disso daqui, a gente pode utilizar, sim, o agendador de tarefas do Windows. No caso, se você utiliza Linux, você pode utilizar também. Então, vou colocar aqui, ó, agendador de tarefas, certo? Ele abre aqui isso daqui para mim. E o que a gente precisa fazer aqui é fazer o quê? Botão direito aqui no agendador de tarefas, colocar aqui, ó, criar tarefa básica. Só a tarefa básica já tem as informações necessárias para a gente poder criar nosso backup. Então, criar tarefa básica, daí ele vai abrir aqui uma telinha, você vai dar o nome dessa tarefa, por exemplo, backup, certo? Backup Firebird, certo? Vou avançar aqui, ó, não preciso colocar uma descrição, posso dizer que ele vai executar diariamente, avança. Nessa tela aqui eu digo quando é que vai ser executado, deixa eu ver, agora são 12h35, deixa eu colocar aqui, então, 12h37, acredito que vai ser o suficiente, e 27 segundos. E aí, repetir a cada um dia, beleza? Então, todo dia ele vai fazer, avanço, iniciar um programa, então, avança, e define qual é o programa. Então, a gente volta aqui na nossa pasta de backup, copio o endereço disso daqui com Shift botão direito e aqui embaixo vai ter copiar como caminho, beleza? Então copio o caminho desse cara aqui e aí vou voltar aqui no agendador de tarefas e vou dar um Ctrl V, beleza? Então só isso daqui já é suficiente porque a gente consegue amarrar esse backup.bat a essa tarefa agendada. Então avanço aqui e aí é só concluir, beleza? Então a gente consegue ver a nossa tarefa aqui, ó. Certo? Então, dentro dessa biblioteca, a gente consegue ver Backup Firebird todos os dias às 12h37 e tem 27 segundos lá, tá? Então, a gente só precisa esperar dar esse momento aqui, ó. Eu não tenho aqui como mostrar o horário na tela, mas são 12h36. Então, assim que começar a executar esse backup, eu vou colocar aqui na tela, beleza? Pausando o vídeo aqui. 12h37 e 21 segundos. Então, daqui a alguns segundos vai começar o backup e ele vai abrir automaticamente a janela do prompt, tá? E não vou fazer nada. Olha só, já abriu, tá? Então, ele executou exatamente no segundo que foi determinado. Tá fazendo o backup e aí eu só preciso esperar ele acabar. Se eu observar lá naquela pastinha de backup que a gente criou, os arquivos já estão aqui sendo criados, tá? Nesse momento, através do agendador de tarefas. E aí, assim que encerrar o backup, ele já vai ter essa informação gravada lá naquela pasta. Agora, olha só. Se você quer fazer um backup diário, significa que ele vai fazer o quê? Ele vai tentar sobrescrever esse arquivo e talvez ele não consiga, beleza? Eu sugiro que você estude um pouco mais essa parte do prompt, por quê? Porque a gente tem como definir o nome do arquivo como a data do dia que ele está sendo feito, beleza? Então, quando a gente coloca aqui a data do dia como está sendo feito, é bem fácil de achar isso na internet, de como colocar a data, inclusive a hora também, como nome de arquivo. E quando você faz isso, você não vai ter sobreposição de backup. Então, você pode ir mantendo aí backups diários. Só não vou passar essa parte aqui porque não é específica aqui de Firebird, tá? Mas é só para mostrar para vocês que tem como fazer, tá? Via prompt você vai conseguir fazer uma alteração no nome do arquivo para gravar a data do arquivo, tá? E aí aqui nesse backup.bat, basta você fazer uma alteração aqui, ó, no log name e no nome do arquivo, que é o nome do arquivo de backup, beleza? Então, o vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí no vídeo. E não se esqueça, começaram as inscrições para a Semana do Arrependimento. É uma semana que eu prometo que você vai se arrepender no final da semana por não ter participado dos eventos anteriores, tá? É uma semana onde eu vou ensinar programação de PSQL, tá? Pelo menos um overview aí de como tudo funciona para programar dentro do banco de dados, e essa programação você pode usar dentro de trigger, dentro de procedure, dentro de execute block, para você deixar seu banco de dados aí tinindo, tendo muito mais poder de processamento de dados dentro do banco, utilizando recursos do servidor. Beleza? Então, o link para as inscrições está aqui embaixo na descrição. É só acessar o site do MQFS lá, Semana do Arrependimento, beleza? E é isso. Vou ficando por aqui. Valeu, falou. Tchau, tchau.